E aí, galerinha do 8º ano, beleza? Pura, sem mistura, tudo bom com vocês? Vamos lá para a nossa aula de ciências de hoje, no Instituto Educacional Elim, onde nós temos Deus em primeiro lugar e o ensino de qualidade é sempre. Muito bem. Pessoal, vamos hoje com o professor Rogerson, a nossa aula de ciências, tranquilo? Hoje vamos estudar o capítulo 8, fala sobre alimentação e saúde, beleza? Pessoal, nós vamos estudar hoje os principais nutrientes, certo? Que são esses 5 aqui, ó. A água, os sais minerais, as proteínas, os carboidratos e os lipídios, tá ok? São nutrientes, são importantes para a nossa vida, certo? Para a nossa saúde. E aí às vezes você pode pensar, mas professor, eu tinha aprendido que não era bom consumir proteína, porque é carne e essas coisas. Calma lá. Vocês sabem que tudo tem que ser com equilíbrio, né? Então vamos aprender que todos eles são importantes. Por isso nós precisamos estudar cada um deles aí com mais detalhes, né? Aqui só a título de introdução para você entender que todos são importantes. Você precisa de todos eles, tudo de forma controlada. Não pode exagerar em nenhum deles, certo? Tudo tem que ser de uma forma equilibrada. Já estou adiantando aí. E uma observação bem interessante é que nenhum alimento possui todas as substâncias. Você vai consumir um alimento que tem todas essas substâncias. Não. É o que está dizendo na nossa literatura aí. Nenhum alimento possui todas as substâncias e não há alimento que seja constituído por apenas uma substância. Então, por isso nós precisamos de uma alimentação que chamamos de balanceada, para que possamos ingerir todos esses nutrientes que são importantes para a nossa vida. Muito bem, vamos começar falando da água, né? Que é o alimento, podemos dizer, mais importante. Aí você me pergunta, professor, mas por que a água é o alimento mais importante? Porque segundo a nossa literatura aqui, diz que 65% do nosso corpo é formado por água, né? 65% de um corpo humano adulto, né? Certo? Formado por água. Então por isso que é o alimento mais importante, até mais do que os outros, porque ele compõe a maior parte do nosso corpo, certo? E aí, para você ter uma ideia da importância da água no nosso organismo, você basta saber que uma pessoa forte, saudável em um clima ameno, ela pode sobreviver 2 meses sem se alimentar. Essa é uma informação bem interessante, né? Você pode passar até 2 meses sem se alimentar. Dá para escapar, vamos dizer assim, né? Mas essa mesma pessoa, dificilmente ela vai aguentar aí mais de 5 dias sem beber água. Pode ser que aguente, mas talvez não aguente, né? Provavelmente não vai suportar 5 dias sem beber água. Nós vamos ver as consequências de passar alguns dias sem beber água também. Então nós observamos aqui por que a água é tão importante, né? Porque compõe a maior parte do nosso corpo. No interior da célula, até a formação de todos os tecidos, órgãos e sistemas, a água está presente em tudo no nosso corpo. Então nós precisamos muito da água. Ela está na base das reações químicas que mantêm o nosso corpo em funcionamento, ou seja, no nosso metabolismo. Por isso, quando você está com problema de metabolismo, precisa ingerir água, porque ela está na base das reações químicas que mantêm o nosso corpo em funcionamento, certo? Então precisa da água, nós precisamos da água. E às vezes nós não lembramos, né, de tomar água. Ah, não, eu estou comendo, tá bom. Às vezes, pessoal, a gente sente um pouquinho de fome, né? Um pouquinho. Aí, vou comer alguma coisa. Beba água logo, né? Beba água, porque às vezes seu corpo está precisando de água, certo? Principalmente quando você sente aquela secura na garganta, né? Você está com a garganta um pouco seca, aí deu um pouquinho de fome, vamos beber água para hidratar o nosso corpo, certo? Porque às vezes nós estamos com carência de água. Você vai e se alimenta, beleza, se alimentou, os alimentos, né? Geralmente eles contêm água também, mas nada como aquele velho copo d'água, né? Nada como aquele velho copo de água lá para saciar a nossa sede, certo? E às vezes vem um pouquinho de fome. Às vezes acontece isso comigo, né? Às vezes eu tô com um pouquinho de fome, aí eu vou lá e bebo água. Aí dá uma aliviada ali, hidratei, né, o meu organismo.
e aí eu venho com alimento posteriormente, se a fome persistir, vamos dizer assim, né? Então, como estamos perdendo água o tempo todo, né? Como é que nós perdemos água, pessoal? Através da respiração, certo? Que elimina vapor de água, a urina também, as fezes e o suor, né? São dessas formas que nós perdemos água todos os dias. Então nós precisamos repor, né? Precisamos repor essa água todos os dias. E principalmente quando nós estamos em lugares quentes, né? Quanto mais quente o lugar, aí ele dá o exemplo aqui como a praia, né? Nós precisamos ainda mais de água, porque nós vamos perder mais água através do suor, certo? Se o lugar é mais quente, nós vamos transpirar mais, vamos suar mais, e assim nós precisamos de água, certo? A água ela vai servir para resfriar o corpo e equilibrar a temperatura corporal também, certo? Então precisamos de água a todo instante. E ele cita aqui algumas frutas, né, que possuem água, que servem para hidratação, ó. Melancia, laranja, abacaxi, certo? Então aí, alguns exemplos aí de frutas que tem água na sua composição e servem para a nossa hidratação também. Vamos supor que você está em um local aí que não tem água, mas você tem uma laranja, vai lá na laranja, entendeu? Se não tem a água, está com sede, não tem a água, vai na melancia, vai no abacaxi, que vai ajudar a hidratar aí o seu organismo, ok? Muito bem. Aprenda mais. Eu gosto muito desses quadrinhos, né? Porque traz algumas curiosidades bem interessantes. Água com açúcar acalma? Sim ou não? Não é bem verdade, né? Não é bem verdade. Não é que nós podemos usar esse jargão em água com açúcar acalma. Água com açúcar acalma. Calma lá, né? Não é bem um calmante, vamos dizer assim. É porque ela tem um outro efeito no nosso organismo que vai nos trazer aí a produção de serotonina, né? Que vai gerar aí uma energia por conta do açúcar. O açúcar ele vai se transformar em energia, fonte de energia, certo? Entenderam? O açúcar quando o açúcar é metabolizado pelo organismo, ele se transforma principalmente em glicose, que é a fonte de energia, e pode provocar uma sensação de bem-estar por causa da produção de certos neurotransmissores como a serotonina. Então não é porque é um calmante. Espera aí, não é bem um calmante, não é bem assim, né? Mas é porque ele tem um outro efeito aí, um processo químico que acontece no nosso corpo lá, por conta do açúcar. Essa glicose se transforma em energia, aí dá aquela sensação de bem-estar por causa da serotonina que foi gerada ali, foi produzida, certo? E isso traz uma sensação de alívio que na maioria das vezes pode ser confundida com efeito de relaxante causado pela mistura. E aí tá o alívio por causa da energia. Agora você tá com mais energia, né? Se o seu pâncreas ali estiver funcionando tudo direitinho, né, para quebrar essas moléculas de açúcar aí e transformar em glicose, né? Se você não tiver problema de diabetes, tranquilo, né? Mas se tiver, um problema, né? Porque aí você vai ter que ingerir insulina para poder quebrar essas aí para transformar em glicose, beleza? Aí, tranquilo. Além disso, a ingestão do líquido pode ter efeito psicológico também, ó, certo? Pode ter efeito psicológico. Então, não necessariamente, porque é calmante. Não, às vezes você tem aquilo na mente já e de forma psicológica ajudou a trazer alguma sensação de bem-estar ao ingerir a água com açúcar. E aí pode funcionar como um placebo, né, que é a substância inerte ou inativa, mas que, se ingerida, poderá produzir um efeito que suas propriedades não possuem, certo? Devido ao psicológico. Então, resumindo, a água com açúcar, ela vai te produzir energia. Se o teu organismo estiver todo normalzinho, produzindo a insulina e tal, então ele vai gerar uma energia. Então vai gerar aquela serotonina lá, vai produzir a serotonina e vai te dar uma sensação de bem-estar, como se fosse assim, mais disposição, né? Tu tá com mais energia agora, certo? E em lugares muito quentes, ó, um adulto pode perder suando até 1,5 litro de água em lugares muito quentes. Então é por isso que vocês precisam, né? E os médicos geralmente recomendam o hábito de você ingerir aí em média 2 litros de água, certo? Durante o dia, porque você
dependendo do local que você esteja, você pode perder até 1,5 litro de água. Um adulto pode perder, né? Então é recomendável que você tenha também a ingestão de água para repor esse líquido perdido aí com a transpiração também e outros casos, né? Com a urina, com a fezes e tudo mais, como nós já vimos. Então a água é de suma extrema importância para a nossa vida. Vamos observar aqui algumas funções da água no nosso organismo. Ela hidrata os tecidos da boca, dos olhos e do nariz, protege os órgãos e os tecidos. A água protege os órgãos e os tecidos, ajuda a prevenir constipações. Às vezes você tem o intestino preso. Tô com o intestino preso, não sei o que é que eu faço. Beba água. Será que você está bebendo água suficiente? Certo? Então, às vezes você está com falta de hidratação no seu organismo, porque não ingere água. A água é vida, pessoal. 65% do nosso corpo é composto por água, como nós vimos aí na literatura, né? Há outras que dizem menos ou dizem mais, né? Mas tudo bem. É uma média, vamos dizer assim, aproximadamente, né? Não vamos criar polêmica por isso, não. Já sabemos que mais da metade do nosso corpo é composto por água, então nós observamos a importância da água no nosso organismo. Também a água ajuda a dissolver outros nutrientes para torná-los acessíveis ao corpo. Regula a temperatura do cérebro, purifica as articulações. Tudo isso aqui são funções da água, certo? A água serve para isso. Reduz o desgaste dos rins e do fígado. Leva nutrientes e oxigênio para as células. Então nós vemos aqui a grande importância da água em nossa vida. Inclusive, vá beber uma águazinha agora, que eu vou fazer isso também. Para hidratar um pouquinho, né? Como é bom. Lubrificar a garganta também. Certo, pessoal? Então é o seguinte, a água é muito importante. Agora, olha o que pode acontecer quando você não ingere água. A desidratação leve é como o primeiro dia, né? Um dia sem beber água. O que é que pode acontecer? É considerada desidratação leve. Pode acontecer redução da saliva, redução e concentração da urina, ou seja, a cor e o odor são fortes. O coração trabalha mais, a oxigenação sanguínea começa a diminuir, certo? Diminui a oxigenação do sangue. Do segundo e terceiro dia, a desidratação é considerada moderada. Isso você passar 2 ou 3 dias sem beber água, certo? Se você não está entendendo o que é que essas tabelas estão querendo dizer, é isso. Passa 2 ou 3 dias sem beber água, a desidratação é considerada moderada. E aí você pode ficar sem urina, as mucosas ressecadas, rachaduras e ferimentos na boca e no nariz, pouca lubrificação nos olhos, batimentos cardíacos acelerados. Vai afetar o coração, né? Tá vendo aí? Problema. E com mais de 3 dias, né? Terceiro dia em diante, é considerada desidratação severa. O organismo começa a entrar em estado de choque, a redução da capacidade motor e da sensibilidade, cansaço extremo e vômitos. Às vezes eu tô cansado. Você está se hidratando? Você está o suficiente? Será que não é problema? Não é esse, né? Eu vivo cansado, vivo indisposto. Será que não é esse o problema? Pode ser, né? Ou pode ser falta de algum dos outros nutrientes, nós vamos ver também. Diarreia, né? A partir do terceiro dia pode causar diarreia e até morte. Então, muito cuidado, né? Mais de 3 dias sem beber água é um problema sério, considerado desidratação séria. Então, você tem que estar sempre se hidratando, sempre bebendo água, certo? Naquela média ali, né? A média de 2 litros de água. Se você gasta mais calorias, pratica exercício físico, soa bastante, urina bastante, então você tem que repor mais líquido. Se você não pratica exercício físico, aí você não precisa de tanta reposição de líquido. Você não está gastando muito líquido, né? Mas cuidado, porque a falta de exercício físico é também um problema para a saúde, certo? Nós já temos observado, né, que previne de algumas coisas, previne até das cólicas menstruais, né? O exercício físico também ajuda a prevenir outros problemas de saúde, como hipertensão e tudo mais. Então, o exercício físico é um abençoado remédio, vamos dizer assim, e barato, né? Muito mais barato que você tá comprando remédio na farmácia. Tem gente que às vezes não quer praticar exercício físico, inclusive eu, né? Eu estou meio sedentário, infelizmente, devido à correria.
Mas isso é muito prejudicial para a saúde, certo? Muito prejudicial para a saúde, porque depois a gente adoece, tem que comprar remédio na farmácia, se entupir de remédio, tomar essas drogas, né? Porque remédio é uma droga, e aí acaba às vezes tendo outros efeitos colaterais que podem prejudicar ainda mais a saúde. E o exercício físico tão barato, né? Você pode fazer uma caminhada que é de graça, você vai só caminhar, só vai gastar o salário do tênis, acabou, certo? E às vezes nós não queremos fazer exercícios físicos e temos vários problemas de saúde por conta disso. Então, doenças que causam vômito e diarreias podem levar a um quadro de desidratação devido à perda de água. Nesses casos, os médicos, de acordo com o Ministério da Saúde, orientam a preparação de uma solução de soro caseiro, né? Solução feita de água, de açúcar e sal, né? E água também, né? Que é conhecida como soro caseiro. O sal e o açúcar, eles repõem os sais minerais importantes que foram perdidos no processo de desidratação. Então, você está desidratado, você pode fazer o soro caseiro, que você utiliza com essa medidazinha aqui, né? Que pode ser fornecida aí nos postos de saúde. Você pode conseguir lá, certo? Os sais minerais são substâncias vitais para o nosso organismo. E aí você consegue perceber isso aqui, ó, que o soro caseiro, você coloca, né? Com essa medidazinha aqui, você coloca 2 medidas de açúcar, que é essa maior, né? E uma de sal, que com essa colherzinha de medição em 200 ml de água. Cuidado para não inverter, viu? Colocar o sal é na menor, pessoal. O sal é na menorzinha. E é só uma medida, né? Um sal e 2 de açúcar, né? Nessa medidazinha maior, são 2 medidazinhas dessa de açúcar, uma medidazinha dessa de sal, certo? Em 200 ml de água. Então você já fez aí um soro caseiro, tranquilo, né? E aí ajuda a reidratar o corpo, combater a desidratação aí, certo? Muito bem. Vamos agora para os sais minerais, né? Já vimos a importância da água, muito importante para a nossa vida. Não deixe de ingerir água, não deixe de repor aí essa hidratação, certo? O que é muito importante, a água. Os sais minerais, pessoal, são substâncias inorgânicas que geralmente atuam como reguladores. Guarda aí, né? Sais minerais são reguladores ou constituintes importantes da parte do nosso organismo. Há vários tipos de sal, né? Tem o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Vamos dizer assim, que ele limpo e seco é o mais perigoso, vamos dizer assim, é importante, mas também é perigoso. Temos que ter cuidado, né? Ele diz bem aqui, ó, o sal é tão importante quanto perigoso. Então ele tem os seus benefícios, mas também tem que ser com cuidado, né? Tem que ter um certo equilíbrio aí, certo? Porque senão você pode se prejudicar bastante com elevado consumo de sal, certo? Como bem sabemos, o sal é tradicionalmente usado para conferir sabor, né, às comidas. No entanto, sua importância vai além disso. Dentro da gente, ele é um excelente regulador dos níveis de água. Ele serve para regular os níveis de água, que mesmo tão fundamental, também precisa de limites, ó, certo? Precisa de limites. É bom lembrar, né? O sal é importante, mas também é perigoso, certo? Então ele serve como regulador dos níveis de água, mas tem que ser tudo com limite, porque ele também é perigoso, certo? E aí tem vários tipos, né? Tem o sal de potássio, além de excelentes reguladores, participa ativamente da condução de impulsos nervosos nos neurônios e nas atividades musculares. Aí um exemplo aí, ó, certo? A banana, né? É rica em potássio. Isso é comum que os atletas tenham dietas ricas em banana, laranja, acerola, abacate, castanha, amendoim, leite, etc. São fontes importantes de potássio que conferem mais resistência e reflexo muscular. Também tem os sais de cálcio e fósforo, certo? Os sais de cálcio e fósforo. Você deve ter ouvido falar no cálcio, seja pelo dentista, pelo médico ou na TV, que é propaganda de produtos derivados de leite e remédios para combater aí a osteoporose, que é o que nós precisamos de cálcio para combater a osteoporose, né? O cálcio e o fósforo também atuam nos músculos, na condução nervosa e em outras atividades, mas se destacam porque são constituintes fundamentais dos nossos ossos e dos dentes, participam da sua formação, da formação dos ossos e dos dentes,
e ajudam a conferir força e resistência aos ossos e aos dentes. Então, cálcio, fósforo, muito importante também. E aí vem uma perguntinha para pensar, né? Sal de potássio é melhor que o sal de sódio? Sim ou não, né? E tem uma informação bem interessante, né? Será que o sal de potássio é melhor do que o de fósforo? Eu vou dizer para vocês aqui, ó. O sal de potássio também é conhecido como sal light. Ele é indicado para as pessoas com hipertensão, certo? Quem tem hipertensão, ou seja, pressão alta, pode ingerir aí. É recomendado, né, para essas pessoas, o sal de potássio. O sódio faz com que haja uma maior retenção de líquido no organismo, aumentando a pressão arterial. Então, nós já vimos até aqui que o sal de potássio ele é melhor do que o sal de sódio, porque o do potássio ele até é indicado para pessoas com hipertensão. Já o sal de sódio ele retém o líquido e aumenta a pressão arterial. E por isso a alternativa é substituir o sal comum, que é o de sódio, pelo sal de potássio. É importante lembrar que o sódio está também presente nos alimentos industrializados, como embutidos, que são os enlatados, né, salgadinhos e tudo mais. E os enlatados, os embutidos, linguiça, essas coisas, né, mortadela e tal. Então o sal de sódio já está presente lá também. Por isso, além de substituir o sal das preparações, é necessário controlar o consumo desses alimentos industrializados. Então nós vemos que o sal de potássio ele é mais saudável do que o sal de sódio, e é recomendado você utilizar o sal de potássio, se você assim tiver acesso, né? E também evitar os produtos industrializados, porque eles já contêm o sódio, certo? Muito cuidado com isso. Vamos para o microscópio. A osteoporose é uma doença que causa enfraquecimento e fragilidade dos ossos pela diminuição dos níveis de cálcio. Então você precisa repor o cálcio para não ter problema aí com os ossos, tranquilo? O leite e seus derivados, como queijo e iogurte, além de ovos e alguns outros vegetais como brócolis, são as principais fontes de cálcio, podemos encontrar facilmente. Pessoal, um alimento que às vezes as pessoas desprezam, que acham que é alimento de pobre, né? Tem gente que acha, negócio de comer ovo, comida de pobre. Pessoal, o ovo é um dos alimentos mais saudáveis, certo? Mais saudáveis. Depois do leite materno, eu não estou bem lembrado se já vem o ovo como segundo alimento mais importante, mais completo, vamos dizer assim, né? Que o leite materno é o primeiro, né? O mais completo. E o ovo, pessoal, ele contém a vida. Porque do ovo gera-se uma vida, né? É o pinto, certo? E ali tem todos os nutrientes necessários à vida. Então é um alimento muito importante, que às vezes muita gente despreza. Negócio de comer ovo, rapaz. Bom, o ovo é muito importante, certo? Ele tem muitos nutrientes importantes e essenciais para a vida. Então, não despreza. E é um alimento tão barato, né? Você compra um ovo aí, às vezes por 50 centavos, até menos, né? Então é recomendável você incluir o ovo aí na sua dieta também, certo? E tem outras fontes, né? Também de cálcio, e o ovo é um deles. Tomar leite após comer alho, é só uma curiosidade, né? Depois que você come alho ou cebola, se você tomar leite, ela combater o mau hálito, né? Interessante. Tem também, pessoal, sais de ferro e sais de iodo, certo? Sais de ferro carrega o oxigênio pelo sangue e garante que ele percorra todo o corpo. É uma célula chamada hemácia, né? Então na hemácia ali é onde percorre todo o oxigênio, né? Ela leva o oxigênio pelo nosso corpo, certo? Essa célula depende do ferro para essa tarefa. Para que a hemácia cumpra essa tarefa de oxigenação, ela precisa de ferro. E ela atrai as moléculas de oxigênio, né? O ferro, ela atrai as moléculas de oxigênio. Por isso que ela é importante ter o ferro no nosso organismo, que é para atrair essas moléculas de oxigênio e assim as hemácias poderem oxigenar o nosso organismo. Uma das consequências do baixo nível de ferro no sangue é uma doença chamada de anemia ferropriva. Essa anemia você já fica fácil até de decorar, né? Não é falta de ferro ou pouco ferro. Ferro priva, né? Privação de ferro. É uma anemia por causa da privação de ferro. Entendeu? Pela própria palavra ferropriva, ou seja, a privação de ferro. É uma anemia causada pela privação de ferro, porque você tem um baixo nível de ferro
no seu organismo. Um de seus sintomas é a fraqueza, né? Devido à oxigenação ruim. Às vezes a pessoa diz, eu tô com fraqueza. Será que não é falta de ferro no sangue? Lembra que a gente diz assim às vezes, fulano de tal, pai, tem sangue no olho, é disposto, né? Porque tem ferro no sangue. Por quê? Porque come feijão, ó, espinafre, couve, come o quê? Ovo, de novo ovo, tu tá aqui de novo ovo. De novo ovo, né? De novo ovo. Tá vendo o ovo? Tá presente lá no sal como fonte de cálcio, né? Tá como fonte de cálcio, certo? Deu um branco aqui. É tanto nome, né? Que às vezes dá um branco. O ovo tá como fonte de cálcio, como fonte de ferro. Tá vendo aí? A importância do ovo, ó. É um alimento comum, vamos dizer assim, barato. Você consegue aí, né? Então, o ovo também, carne, certo? Miúdos, fígado, coração, não sei o que e tal, e outros, certo? Então, às vezes você não quero comer feijão, não. Alguns, né? Quer comer feijão, não. Rapaz, depois você não vai ter sangue no olho e não sabe por quê, né? Só tem coragem pra jogar videogame, porque nem se levanta, né? Fica só ali e mexendo com o dedo. E quando a fenda tá com preguiça até de jogar, né? Sem coragem, porque tá com fraqueza, porque não tem oxigenação no sangue, porque falta ferro. Tá com ferro privado de ferro, certo? Então coma feijão, ovo, carne, certo? Para não virar onça também, né? Pessoal, uma curiosidade, ó. O sangue é vermelho justamente por causa do ferro. Aí, que legal, né? O sangue é vermelho por causa do ferro, né? Porque em contato com o oxigênio, né? Quando o ferro entra em contato com ele oxida, né? E aí ajuda até aquela coloração, sangue meio avermelhada. Aí aqui embaixo ele fala da questão da ferrugem, né? Geralmente quando o ferro está exposto, o ferro mesmo, ferro normal, né? Está exposto ao oxigênio, ao ar livre, ele acaba enferrujando e você observa que tem uma cor meio avermelhada, né? Interessante que essa substância, o ferro, quando ela está lá no sangue também, ela entra em contato com o oxigênio, né? Que tem lá nas hemácias, aí tem aquela coloração por conta disso, né? Legal. Agora os sais de iodo, pessoal. A tireoide é uma glândula muito importante porque sua atividade hormonal regula muitas funções metabólicas do nosso organismo. Então a tireoide é muito importante. Os sais de iodo constituem parte fundamental desses hormônios. Quando a tireoide não trabalha bem, seja por escassez de iodo, né? A tireoide pode não trabalhar bem tanto por falta de iodo ou outro problema. Pode ser outro motivo também, hereditário, algumas outras coisas. Mas se for por causa de iodo, né? Você pode repor e fica fácil de combater esse problema, vamos dizer assim. Podem surgir problemas, né? Quando tem a escassez de iodo lá na tireoide, como queda de cabelo. Será que o meu problema é esse, hein? Queda de cabelo, unhas quebradiças. Minhas quebram, mas nem tanto. Mas não sei, né? Talvez, pode ser. Quem sabe, nunca fiz exame para isso, né? Intestino lento, aqui eu não tenho problema com isso, então não é, né? Então vamos para frente. Sonolência, eu sou meio dorminhoco, mas nem tanto. Aqui é motorista de carreta. Retenção de líquido, fraqueza, aumento de peso, entre outros. Aumenta o peso e tal, mas fraqueza nem. Graças a Deus, tem até uma coragem às vezes, né? Então, muito bem. É interessante que a gente começa a estudar essas coisas, aí começa a se ver. Será que eu tenho esse problema? Será que isso aqui em mim é por conta disso, né? Mas, pessoal, cuidado para não estar atribuindo doença a você mesmo sem ter, certo? Como eu falei na aula passada, cuidado, às vezes tem alguma coisa que pode ser parecida, mas nem é. Nem tudo que parece é, né? Certo? Então você tem que ter cuidado, não vá estar se autodiagnosticando e se adoecendo, não, certo? Então aqui é só para você entender. E se você está com dúvida de alguma coisa, será que eu tenho esse problema? Não tem? Vá ao médico. E aí o médico vai saber lhe diagnosticar aí com a maior precisão. Não fique se autodiagnosticando aí não. Beleza? Eu falei aqui de mim, mas foi só brincando, né? Será que eu tenho esse problema, né? Ele aqui para chamar a atenção. Então é o seguinte, ó. A escassez de iodo, né, pode causar esse problema lá na tireoide e ocasionar esses problemas aqui, certo? Tem algumas pessoas que não conseguem diminuir o peso por conta desse problema na tireoide. Tem algumas pessoas que é por conta disso. Na indústria, os sais podem ser acrescentados no sal de cozinha normal, né? Tem até alguns sais que você vai comprar e tem lá o nome, o sal iodado, né? É o sal que contém
iodo, beleza? E eles podem ser naturalmente encontrados em peixes e nos frutos do mar em geral. Você pode encontrar aí a fonte de iodo naturalmente, né? Muito bem. O iodo, pessoal, é fundamental para o desenvolvimento do corpo humano. Então nós precisamos também de iodo. Sem ele, o cérebro sequer pode crescer adequadamente. E algumas doenças mentais estão associadas à carência radical de iodo. E a palavra salário, só uma curiosidade, né? Derivado do latim, significa pagamento em sal. Sabiam disso? Eu não sabia. Não sabia disso. Descobri estudando aqui, né? Isso porque no Império Romano o produto tinha alto valor comercial e era utilizado como moeda de troca. Então, até hoje nós utilizamos esse nome para pagamento, né? Salário vem aí de pagamento em sal. Beleza? Então vimos aí a importância do iodo também. E tem os sais de flúor. Flúor é uma palavra muito comum nos consultórios odontológicos, né? Mas ainda nas propagandas de creme dental. Ah, contém flúor e tal. É porque ela nomeia um sal mineral muito importante para os nossos dentes. O flúor tem um sal mineral muito importante para os nossos dentes. Além de, junto com o cálcio e o fósforo, ajudar na formação, o flúor protege da ação das bactérias que causam a cárie. Certo? Então o flúor ajuda a ter a cárie, né? O flúor. Alguns alimentos que contêm flúor, olha, alho, beterraba, cebola, feijão, maçã e trigo. Ah, feijão, né? Observaram aí, pessoal? Feijão, ovo, tá presente aí, né? Em fonte de sal, né? Assim, fonte de ferro, ó, que legal, né? O ovo não tá aqui, né? Não, o ovo não tá nessa lista aqui dos sais de flúor. Mas você viu a importância do ovo lá já nos outros tipos, né? Cálcio e ferro, né? Muito bem. E o alho aí muito bom, né? Às vezes a pessoa não gosta de alho, nem de cebola, mas aí, ó, importante para preservar os seus dentes aí, os seus ossos. Tranquilo? Muito bem. Doenças relacionadas aos sais minerais, pessoal. A hipertensão, né? É uma das mais conhecidas, que é conhecida também como tão alta, certo? E a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, diz que 1 em cada 3 adultos tem pressão alta. Eita, 33%, né? 33%. 1 em cada 3 é 33%. E a pressão alta, ela mata 7 pessoas no mundo, certo? 7 milhões de pessoas no mundo. Então cuidado, né? Cuidado com esse vilão aí. Essa doença está relacionada com a pressão sanguínea, diz que quando muito alta pode causar sérios problemas cardiovasculares como infarto e derrame. Então, se a pressão é muito alta, pode causar esses problemas aí, infarto ou derrame. Cuidado com a hipertensão. Como o sal em excesso aumenta a pressão sanguínea, na medida em que causa uma compressão nas artérias, ele é considerado o principal vilão, certo? Então o sal é o principal vilão desses problemas de hipertensão e tudo mais, o aumento da pressão. Mas também, ó, vem a obesidade, certo? Você tem o sal em excesso, né? Tem a obesidade, também é um vilão. A falta de atividade física e o estresse, né? Sem falar do alcoolismo, que também é um vilão, e o tabagismo, que é o fumo, né? Cigarro, certo, pessoal? Então esses elementos, vamos dizer assim, eles são prejudiciais aí para a sua pressão sanguínea. Nós precisamos evitar o sal em excesso, precisamos ter a obesidade, precisamos praticar atividade física, evitar o estresse. Alcoolismo, nem pensar, né? Tabagismo, muito pior. Então, deixando isso aí tudo de lado para termos uma vida mais saudável. O sal até pode ser controlado sobre a mesa, mas ele quase nunca é visível no cotidiano. A maioria dos alimentos industrializados, como nós já até falamos, né? Como salgadinhos, biscoitos, escondem quantidades exorbitantes de cloreto de sódio, que é o pior de todos, né? O sódio, né, é o pior de todos. Ele retém o líquido e aumenta a pressão, nós não vimos, não foi? Então aquele salgadinho se acha tão bom comer, né? Tão bom. Tem uma quantidade de sódio lá, perigosa. Biscoito, né? Industrializado lá e tudo, também tem uma quantidade de sódio. Então tenha muito cuidado. Você pegar alguma coisa para comer, dê uma olhadinha lá nos ingredientes. Tem cloreto de sódio. Aí você tenha cuidado. Consuma moderadamente, certo? Com muito cuidado, para não exagerar. Lembra que o
sal em excesso. Se você consome moderadamente, tranquilo, né? Mas se você consome em excesso, aí é um problema, né? Alguns com o suficiente para preencher a necessidade diária do indivíduo. Então, alguns desses industrializados aí já contém cloreto de sódio suficiente para preencher a necessidade diária. Aí você come lá não sei quantos pacotes de xilito, não sei quantos pacotes de biscoito, aí ainda come pipoca antes de dormir, vamos dizer assim, assistir um filme, lasca sal na pipoca lá, cloreto de sódio na pipoca para poder ficar bem salgadinha, né? Aí no final o bicho pega, pai. O bicho pega. A hipertensão antigamente era associada aos males da idade. Tá? A pessoa tava já idosa, aí tinha problema de pressão alta por causa da idade. Já hoje não, né? As pessoas mais jovens também têm esse problema justo por causa dos maus hábitos de alimentação, certo? Não levam uma alimentação saudável. Então cuidado com isso, certo? Bócio endêmico, pessoal. O que é bócio endêmico? É uma doença popularmente conhecida como papo ou papeira tem relação com a má nutrição em iodo, certo? Falta de iodo vai causar esse problema aí. Assim, a glândula tireoide cresce a fim de suprir a sua função, beleza? Então cuidado aí com a falta de iodo, cuidado. O consumo exagerado de proteína pode trazer vários problemas renais. Uma dieta rica em proteína exige mais trabalho dos rins e eles são responsáveis por filtrar os subprodutos da degradação da proteína. Pessoas com problemas renais sofrem com esse consumo excessivo, que se torna mais um fator de risco para o desenvolvimento de insuficiência renal, podendo levar a sérias lesões. Vamos entrar agora no assunto das proteínas, né? Nós vimos que os sais minerais se destacam pelo poder de regulação, né? Regula, tal, serve de regulação. Isso, os sais minerais, certo, pessoal? Cuidado para não confundir, ó. Sais minerais serve de regulação, certo? Já as proteínas são moléculas que têm as funções predominantemente plásticas. Em outras palavras, elas ajudam a estruturar, ó. Proteínas já estão trabalhando na estrutura, certo? Vamos tentar ligar uma setinha aqui para você não se confundir, ó. A estrutura do nosso organismo vem com as proteínas, né? Aí, ó. E a regulação do nosso organismo, os sais minerais. Então você observa que todos esses compostos aí são importantes para a nossa vida, beleza? São os nutrientes importantes aí. As proteínas contribuem para a formação dos órgãos e o desenvolvimento do corpo, além de atuar na reconstituição de tecidos importantes para os nossos ossos, pele e músculo. Mas como elas fazem isso, né? Como é que acontece? Como é que as proteínas agem dessa forma? Ao ingerirmos uma proteína, ela é processada, decompondo-se em partes menores, chamada de aminoácidos. As partes menores das proteínas são os aminoácidos, que são absorvidos pelas células. Lá dentro, eles são reorganizados conforme a necessidade do corpo. Então, você ingere a proteína, ela é quebrada aí em partes menores, são os aminoácidos, elas são absorvidas pelas células, certo? Tem a membrana plasmática lá, ela passa, né, pela membrana, vai lá para as células e aí se organiza de acordo com a necessidade, certo? Os aminoácidos são a matéria-prima da elaboração de proteínas específicas e com uma determinada função, como por exemplo a reconstituição da fibra muscular, certo? Proteína importante aí para a reconstituição da fibra muscular. É por isso que se recomenda uma dieta rica em proteína para todos os atletas, sobretudo os halterofilistas, aqueles que levantam peso, né? Levanta peso. Afinal, elas são indispensáveis não apenas para fortalecer os músculos e carne, como também prevenir ou curar lesões. Tem alguma lesão muscular aí e tudo, você pode ingerir proteínas para ajudar a reconstruir essa fibra muscular, certo? Mais água. Muito bem. As principais fontes de proteínas, pessoal, aí vem de novo, ó, carne, ovo, soja, ó, feijão. Eu não fico livre de ovo nem de feijão não, rapaz. Se eu fosse você, eu comia mais, né? Ovinho, feijãozinho. Que acular, eu peço a minha esposa na janta: minha filha, cozinha uns ovozinhos aí. Quanto? Eu 4, né? Na hora da janta, para dormir relaxado, ingerir aí os sais, né?
Ovos, sais, proteínas, ó. Nós não vimos que o ovo ele é fonte de ferro, cálcio, não foi? E agora, ó, proteína. Também tem proteína aí nos ovos, certo? Feijão, ó, é bom também. Já pensou na janta? Tu faz ali um feijãozinho bem cozinhado, bom que só, com cheiro verde, ó. Bastante caldo. Aí ovo cozido dentro. Ai, que beleza. Deu foi fome agora. Pão integral também é fonte de proteína, né? Produto derivado do leite, né? Castanha, nozes, amêndoas, germe de trigo, certo? Então aí, fontes de proteína. Então você tá com falta de proteína, pessoal, ó, tá aqui, ó, o teu nutricionista aí, ó, certo? O teu livro. Aí tu tem que ter cuidado, porque tu tem que ser com equilíbrio, né? Aí se tu tá na dúvida, não sei bem o que consumir, então vai no médico e pergunta: professor, médico, doutor, né? Doutor, eu tô achando que tô, talvez, não sei, com falta de proteína e tal, e quer que vamos passar uma dietazinha aí pra mim? Você vai lá e se consulta no médico. Tô dizendo assim, mas você que vai saber dizer as palavras lá, né? De acordo com a sua necessidade, com a sua desconfiança aí, que tenha algum problema, não sei. Aí você vai lá e ele vai te passar a dieta, vai fazer alguns exames, talvez, para descobrir como é que tá a tua taxa de proteína, não sei lá. E aí ele vai descobrir o que é que tu precisa ingerir. Pronto, aí ele vai passar a dieta bem direitinho, né? Sabendo que para você ter aí uma fibra muscular melhor, né? Uma elasticidade melhor, porque você sabe que, ó, as funções plásticas, né, vêm das proteínas, certo? Aí você precisa ingerir isso aqui, ó: carne, ovo, feijão, certo? Soja, castanha, entendeu? Leite, por aí vai. Tudo é equilibrado, pessoal, sem excesso, né? Tudo é equilibrado. Aí, ó, vamos pensar: é aconselhável tirar a carne vermelha do cardápio? E aí, pessoal? Tem os vegetarianos, veganos, né? Vamos ver aqui, ó. A carne vermelha, pessoal, é rica em proteínas, ferro, zinco e vitamina B12. Resumindo, elementos essenciais para o bom andamento da saúde. Então a carne vermelha, ela é essencial para a saúde também, certo? Que é fonte de proteínas também, né? Ferro, zinco e vitamina B12. Quem segue algum tipo de filosofia que exclui tal alimento do cardápio, como os vegetarianos e veganos, precisa apenas repor as substâncias de outras formas, seja por meio de suplementos químicos ou redobrando a atenção sobre outras fontes alimentares dos nutrientes fornecidos pela carne, por exemplo, derivado de soja, vegetais verdes escuros. Então, assim, você quer tirar a carne do seu cardápio? Tranquilo, nada contra isso, não estou discriminando quem é vegetariano ou vegano, não. Contanto que você tem que substituir por um outro alimento que tem essas mesmas fontes aí, certo? Que a carne forneceria para você. Já que você não quer consumir a carne vermelha, então você tem que consumir outro alimento que substitua. E ele até fala aqui, né, que a soja e vegetais verdes escuros também tem alguma desses benefícios aí que a carne vermelha traz. Lembrando que também tudo com equilíbrio, né? Se você consumir carne vermelha em excesso, também vai trazer problema, certo? Vamos ver agora, pessoal, ó, 3 importantes proteínas. Tem o colágeno, uma proteína importante. A gelatina é um alimento obtido a partir do couro do boi e é rica em colágeno, uma proteína animal presente na pele, nos ossos e nos tendões, conferindo força e elasticidade. Por isso que muitos produtos de beleza que combatem o envelhecimento da pele são ricos em colágeno, né? A queratina também é outra proteína importante, ó. Ela é fibrosa, que está presente na pele, tornando-a mais resistente. Então faz com que a pele seja mais resistente, né? A queratina é uma proteína fibrosa. No entanto, ela se destaca como principal substância formadora dos fios de cabelo e das unhas. Eu tava até olhando aqui, rapaz, eu vou ter que então agora usar a queratina, né? Comprar shampoo rico em queratina, ó. Shampoo rico em queratina. E outros animais pode nascer chifre, né? Garras ou exoesqueletos, certo? Então eu vou ter que comprar shampoo agora rico em queratina. Consumir iodo, né? Começar a comprar peixe aí do mar, né? Água salgada, para poder ver se melhora aí os cabelos, ó. Vai que cresce, né? Vamos lá, pessoal.
enzimas, são proteínas também nas enzimas que possuem função catalisadora e elas aceleram e também regulam a velocidade das reações químicas no interior e exterior das células, reduzindo a quantidade de energia necessária para as células desempenharem suas funções. Então a proteína é importante, as enzimas, porque ela te dá assim, vamos dizer, vou usar uma linguagem aqui mais popular, ela vai dar mais energia para as células desempenharem as suas funções, certo? E as células não vão precisar se desgastar tanto para realizar as funções delas. Então precisa das enzimas aí, certo? Agora vamos para carboidratos, né? Nós já vimos a regulação por meio dos sais minerais, já vimos a estruturação por meio das proteínas, já vimos a hidratação também, a importância da água no nosso organismo. Então já vimos 3 pontos. Vamos para o 4º ponto agora, que são os carboidratos. Que os carboidratos, pessoal, são os combustíveis, certo? Os combustíveis, a nossa fonte de energia. Ó, energia, certo? Também são chamados de glicídios, né? E aí as moléculas que liberam a quantidade de energia. Então, os carboidratos, fonte de energia. E tá aqui, ó, predominantemente energética, né? A função predominante dos carboidratos é função energética. É por isso que eles estão na base da alimentação, presente em vários tipos de alimentos aí. Onde é que eu consigo encontrar o carboidrato? Arroz, milho, batata, mel, açúcar industrial, pão e etc. Através das seguintes formas, né? Então tem a glicose, frutose e tem a sacarose, certo? Os carboidratos eles vêm dessa forma, né? Ou glicose, frutose ou sacarose. E também tem mais, ó. Tem a lactose e o amido, certo? Ele vem nessas 4 formas aí. Aí vamos entender aqui, ó. Glicose e frutose são os carboidratos bem pequenos, de fácil absorção pelo organismo, presente nas frutas e no mel. Então vamos dizer assim, é a melhor, né? Vamos supor, né, que seja uma das melhores. Não vou dizer que é a melhor de todas, mas vamos supor que é uma das melhores, porque você encontra, ó, nas frutas e no mel. Então uma fonte natural, certo? Tudo aquilo, pessoal, que é de fonte natural é melhor do que a industrializada. Entenderam? Melhor do que industrializado. Você vai para a sacarose, ó, carboidrato um pouco mais complexo, formado por moléculas de glicose e sacarose juntas, certo? Extraído da cana de açúcar, da beterraba. Também boa, né? Cana de açúcar, beterraba. Então estou levando aqui para o lado natural, a alimentação mais saudável possível, né? Você tem a fruta e tem o mel, show de bola. A sacarose, cana de açúcar e beterraba, show de bola também, né? Você encontra na própria natureza aí tranquilamente. Beleza. Você parte para lactose, aí já é produzido pelo leite, né? Tá lá no leite. Também é natural, né? Fonte natural. Beleza. Tranquilo. Parando para pensar um pouco que às vezes o leite já traz algumas complicações, né? Baixa o sistema imunológico e tudo mais. Mas tranquilo. Vamos lá. Eu prefiro ingerir essas 2 primeiras, né? Prefiro essas 2 primeiras aqui. Isso é uma opinião minha, né? Tô dizendo que é regra, palavra de rei, não. Você escolhe a sua aí. E só a título de preferência. Eu prefiro a fruta e mel, cana de açúcar e beterraba. Prefiro. Do que o próprio leite. Apesar que eu gosto muito, né, de leite, mas eu descobri que baixa o nosso sistema imunológico e eu parei de consumir o leite líquido. Assim, não totalmente, né, mas é muito difícil hoje eu tomar o leite líquido, porque eu tinha um problema muito sério de rinite alérgica. Eu sofria muito com isso. Tinha que estar tomando aqueles remédios, aplicando, né, aquele remédio no nariz e tal, do Buzonide e tal. E eu sofria muito com isso, me incomodava demais. Aí eu fui pesquisar num livro que eu tenho lá em casa de medicina natural, né? E vi lá que os autores do livro disseram que a rinite alérgica pode ter até cura, mas você tem que diminuir o consumo de leite. Lá eles dizem assim, pra você zerar, né? Zero consumo de leite e de açúcar. Zera. Aí, esse açúcar industrial, né? Aí você faz uma dieta de suco, tomando suco, sem açúcar, e para desintoxicar o organismo. Depois você pode voltar a consumir o leite em forma de coalhada. Aí eu pensei assim, bom, eu não vou seguir a risco que ele está dizendo, parar o consumo total de leite, porque eu gosto muito de leite. Aí assim, eu parei de beber o leite líquido e dificilmente eu tomo,
né? Dificilmente não dou prioridade. Antes eu merendava todo dia, né? Leite. Gostava muito. Antes de dormir, às vezes eu tomava também. Agora, muito difícil eu consumir o leite líquido. E eu continuo consumindo o queijo, né? O queijo eu gosto muito também. Eu continuo consumindo queijo, mussarela, mais o queijo coalho do que o queijo mussarela, né? E graças a Deus, ano passado, 2019, eu tive uma experiência interessante. Eu comecei essa dieta lá para final de dezembro, começo de janeiro. Passei o ano inteiro sem adoecer de rinite alérgica. O ano inteiro. Para mim foi um milagre, né? O que Deus fez na minha vida foi me livrar dessa doença, dessa rinite alérgica que me pegava direto. Às vezes, não dava 2 meses, eu estava adoecendo novamente. E aí eu diminuí o consumo do leite, do açúcar, né? O leite líquido diminui quase por 100%. E o queijo eu consumo normalmente, para não cortar total, que a gente precisa também dessas fontes aí de proteínas advindas do leite, né? E aí eu continuo consumindo lá. E graças a Deus diminuiu muito meus problemas alérgicos, mas muito mesmo. Eu vim adoecer em dezembro de 2019, passei o ano inteiro sem adoecer de alergia. Em dezembro foi que eu adoeci. Tem essas mudanças de clima, né? A gente vem num período muito quente, aí vai entrando no inverno. Aí acabei adoecendo de alergia, mas pra mim foi uma vitória muito grande. Agradeci muito a Deus por isso, né? E esse ano também, nós já estamos em julho, não adoeci ainda, graças a Deus, de alergia. Graças a Deus, né? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E outra fonte, pessoal, também de carboidrato, né? Carboidrato, na verdade. É uma fonte de carboidrato, leite, eu falei proteína, né? Fonte de carboidrato é o amido, né? Certo? O amido. Uma outra fonte de carboidrato aí, beleza? Então vamos lá. Aprenda mais. Não é verdade que para emagrecer devemos evitar carboidratos à noite. Não é verdade. Porém, né? Vamos prestar atenção aqui, ó. Essa proibição não tem fundamento, mas não se deve exagerar. Rapaz, eu vou comer uma pizza todinha de noite antes de dormir. Aí também não é meu filho dos outros. O que é que você quer da vida? Você quer emagrecer desse jeito? Comendo uma pizza todinha na hora da janta? Então, tá dizendo que não é verdade, você tem que evitar. Mas também você não pode exagerar, né? Tem que ser com equilíbrio. Comer um prato de massa antes de dormir, ó. Pensou uma macarronada zona daquelas, né? Lá do Floriano, pá, na hora da janta, ó. Rapaz, não tô fazendo propaganda, que é muito boa a massa dele lá, né? Mas consuma com moderação, vamos dizer assim, né? Vai comprar uma daquelas tamanho G e comer sozinho não antes de dormir, que aí vai morrer constipado aí, certo? Então cuidado com isso. Coma com moderação, pessoal. Tudo é com equilíbrio. A nossa vida tem que ser equilibrada, certo? O que acontece é que à noite nosso metabolismo fica mais lento, certo? Sendo ideal que sejam realizadas refeições mais leves, com alimentos integrais e com pouca gordura, o que garante que a glicemia se eleve aos poucos e que a digestão não seja difícil e que o sono não seja atrapalhado. Então tem que ser tudo com equilíbrio aí, certo? Microscópio. Açúcares é o nome dado aos carboidratos que têm um sabor doce, né? Como os que estão presentes nas frutas e no mel. Açúcares, beleza? O amido, pessoal, é a reserva de energia natural de muitos vegetais. É grande em relação aos outros carboidratos, formado pela união de muitas moléculas de glicose, que sustenta não apenas a vida das plantas, mas está presente na base da cadeia alimentar. O amido enriquece alimentos como o feijão, o trigo, a aveia, a mandioca, o inhame, a batata, enfim, são muitos exemplos presentes no nosso dia a dia. Então você vê que carboidrato, né, o amido, ele está presente aí em outros alimentos. Ó, feijão, trigo, aveia, mandioca, inhame, batata. Então você, ao consumir, por exemplo, o feijão, que é a fonte de ferro, né, e tudo mais, é uma proteína também, né, se eu não estiver enganado. É tanto nome que às vezes dá um branco aqui. É proteína, exatamente, feijão, proteína. Aí você também já está inserindo açúcar, certo? Açúcar já está inserindo carboidrato também. Ao comer o feijão, você já está ingerindo ferro, ó, proteína e carboidrato. Tá vendo aí a importância do feijão? Rapaz, é muito importante. Às vezes você não quer comer feijão, né? Ah, quero comer feijão não. Rapaz, você não sabe o que tá perdendo. Tá perdendo.
Comece pelo menos comendo pouco. Às vezes você não gosta muito de feijão não. Pois coma pouco, já que você não gosta muito, coma pouco, né? Você tá dizendo que não gosta muito de feijão, então coma pouco, né? Agora se você não gosta nem pouco de feijão, então coma muito, né? Se você não gosta nem pouco, coma muito. Certo? Beleza. Eu dou maior valor ao feijão. Quando a minha esposa faz feijão, rapaz, eita. Ai. Eu me lembro, dá até fome, porque aí dá vontade de eu comer só o feijão, mano. Feijãozinho que ela faz com caldo, um cheiro verde ali, bota uma cebolinha, um negócio ali misturado. Tu é doido, é bom demais, ó. Aí eu como demais, ó. Dou maior valor ao feijão. Aí vamos lá. Aí quando mistura um feijãozinho com ovo, ó, ou cozido ou frito, melhor, mais saudável é cozido, né? Aí é uma beleza pura sem mistura. O órgão, pessoal, que regula o nível de glicose no sangue é o pâncreas, né? Através de uma substância chamada insulina. É quem regula o nosso nível de glicose no sangue, certo? O pâncreas. Aí, por meio dessa substância, né, chamada insulina. Quando o nível de insulina produzido não é o suficiente, aí os níveis de glicose aumentam, né? Aumentam. A esse aumento chamamos de hiperglicemia. Se o problema é crônico, aí evolui para quê? A diabetes, certo? Que é uma doença muito séria. Então, por isso que nós temos que ter cuidado para não ingerir carboidrato demais também, para prejudicar, né? Que às vezes a insulina produzida não é o suficiente e aí você pode ter uma diabetes. Você diz, para diabetes pelo consumo de açúcar. Não necessariamente açúcar diretamente, certo? Não o açúcar diretamente. Tem outros alimentos que contêm açúcar. Aqui, ó, tem o leite, tem aí tem as frutas em si, né? Você tem que comer tudo com equilíbrio, como eu já disse, não é você comer demais. Tem que ser tudo com equilíbrio. Muita massa, certo? Os carboidratos, ó, tá presente no arroz. Você come muito arroz, muito milho, muita batata, né? Muito pão, ó. Muito açúcar industrial. Então você exagera nessas alimentos, você exagerar, você vai estar talvez no futuro trazendo um problema sério disso na sua saúde, para a sua saúde, que é o problema de diabetes, um problema muito sério mesmo, certo? Então tudo tem que ser consumido com equilíbrio, pessoal. Tudo com equilíbrio, uma dieta balanceada. E aí, eu cortei o açúcar. Eu não consumo mais o açúcar industrial, mas eu como muito arroz, porque como eu não como feijão, então eu como muito arroz. Cara, é um problema, certo? Então, assim, tem equilíbrio na sua vida, né? Equilíbrio, certo? Tem que ser tudo equilibrado. Coloca um pouco de feijão, um pouco de arroz, um pouco de carne, um pouco de batata, né? E no final, quando você for ver, você misturar aí esses alimentos, vai dar um monte de comida. Se você observar, quando você vai no nutricionista, ele passa uma dieta lá, ele bota tantas colheres de arroz, tantas colheres de feijão. É uma mixaria, né? Porque ele faz uma dieta tão balanceada que quando você junta todos os alimentos, dá um prato medonho, né? Aí vem as frutas, vem os legumes e tudo mais. Aí no final dá muita coisa, certo? Mas às vezes a gente quer colocar o pratão todinho de arroz, né? Todinho. Aí coloca 3 caroços de feijão. Aí não come nem carne, nem ovo, ó. Aí, meu amigo, haja carboidrato, né? Porque arroz é fonte de carboidrato. Aí pode ser um dos vilões para gerar uma diabetes no futuro, certo? Cuidado com isso. Carboidratos de origem vegetal, presentes, por exemplo, nas frutas e no arroz integral. As fibras, né? As fibras. Então, os carboidratos, em forma de fibra aí, devem ser ingeridos para que o organismo possa eliminar os resíduos que não sofrem digestão. Então, você se alimentou de alguma coisa, aí teve algum alimento lá que não sofreu a digestão aí. Aí, já que eles não são absorvidos pelo intestino, eles precisam sair, né? Em forma de fezes, não é assim? Evitando a prisão de ventre. Então, as fibras são muito importantes nesse papel. Ajudar você a dizer assim, né? Eu tô com prisão de ventre, não tô conseguindo defecar, passo tantos dias sem defecar, uma semana, 8 dias. Cuidado, você pode morrer com isso, viu? Você passou de 2 dias, 3 dias sem defecar, cuidado. Já tenha muita atenção com isso, porque pode gerar um problema sério. Já teve gente que morreu por causa de prisão de ventre, que não consegue defecar. E aí passa às vezes 15 dias sem defecar. Cuidado, pessoal, isso é muito perigoso. Então,
tente regular o seu organismo. Professor, como é que eu regulo meu organismo? Se alimentando de fibras, certo? Água. Nós não vimos que a água é bom para lubrificar tudo, evitar constipação e tudo. Beba bastante água, dentro dos limites, né? Em média 2 litros de água por dia. Se alimente de fibras, certo? Para que você possa ter um organismo funcionando normalmente. Nós vamos ver aqui o que pode ajudar isso também, né? Certo? Então, se alimente, que essas fibras estão presentes nas frutas, certo? E no arroz integral, essas fibras, né? Fruta e arroz integral. A aveia também, né? Na aveia também. A aveia é rica em fibras, ó. Quais os efeitos de seu consumo na luta contra o colesterol? Também ajuda na luta contra o colesterol, certo? E nós vamos ver aqui, ó. Em sua composição, a aveia apresenta um tipo de fibra chamado solúvel. O nome é dado porque essas fibras são capazes de se ligar à água e formar uma substância parecida com um gel, tá vendo? No intestino, as fibras solúveis se ligam aos ácidos biliares responsáveis pela digestão das gorduras. Dessa maneira, o colesterol não é absorvido e, juntamente com o ácido biliar, é excretado através das fezes. Então a aveia te ajuda também a defecar, certo? E ajuda a combater o colesterol aí. Beleza? Então, ó, o alimento de fibra é muito bom, né? Se alimentar de fibra. Tudo com equilíbrio, como eu já disse, né? Pessoal, e o último ponto, os lipídios, né? Os lipídios, pessoal, é uma energia extra, né? É uma espécie assim de carboidrato turbinado, ó. Tô usando essa linguagem aqui, veio na mente agora, né? Um carboidrato turbinado. Porque o carboidrato já é fonte de energia. E os lipídios é uma energia extra, é uma energia reserva, vamos dizer assim, é o turbina, né? Quando falta carboidrato, consome dos lipídios, a energia dos lipídios, certo? Por exemplo, teu organismo está consumindo lá energia e tal. Aí acabou os carboidratos que estavam transformados em energia. Aí agora o teu organismo vai consumir a energia dos lipídios, que é a energia extra. Vamos dizer assim, é um segundo plano, né? Que é mais voltado à questão das gorduras, ó. Tem até falando aqui das gordurinhas, né? Ó. As gorduras. Então as gorduras, ó, são os lipídios, certo? Que é aquela energia extra. Tá ali para que ela seja consumida na falta dos carboidratos. E se você consumir carboidrato demais, então esse carboidrato vai se transformar em lipídio, certo? Deixa eu ver aqui. Tá bem aqui, ó, nesse microscópio, essa informação. Quando há uma quantidade de carboidratos acima do necessário, ó, o corpo precisa estocá-la. Precisa estocar esses carboidratos. Então, o que é que acontece? Ó? O corpo, né, converte esses carboidratos em gordura, certo? Entendido aí? Então vamos ler aqui só para você entender melhor o que eu já disse, né? Mas eu já falei basicamente tudo que nada é os lipídios, mas tem algum detalhe aqui que pode eu não ter falado, certo? Como as fontes de lipídio aqui, ó, azeite de oliva, dendê e tal, carne, beleza. Vamos lá. Assim como os carboidratos, ó, os lipídios também fornecem energia para o corpo, mas em quantidades maiores, certo? Os carboidratos fornecem uma quantidade de energia, só que menor. Essa quantidade de energia é menor do que a energia fornecida pelos lipídios. Por isso são também chamados, né, de energia extra. Os óleos e as gorduras são suas manifestações mais conhecidas. Óleos e gordura. Tem gente que gosta de carne gordurosa, né? Pronto, fonte de lipídio. Há muitos outros tipos de lipídios com funções específicas. Estão presentes, por exemplo, na gordura das carnes, ó. Gordura das carnes, nos óleos vegetais, certo? Azeite de oliva, o dendê, ou mesmo na oleosidade presente nas castanhas, ó, e em algumas sementes, certo? Você encontra aí essas gorduras, né, esses lipídios, certo? Funciona no nosso organismo como uma importante reserva de energia, ó. É uma reserva de energia. Acabou o carboidrato, bora por lipídio, né? Vamos consumir lipídio. Se por alguma razão faltarem carboidratos, o nosso corpo usará aquela gordurinha, né? Que são os lipídios, estocada debaixo da pele. Às vezes a gente pensa assim, rapaz, ser gordo só tem desvantagem. Nem tanto, né? Tem energia extra, meu filho, sobrando. Né? Porque tem muito lipídio estocado lá. Tem muita energia estocada.
E aí, às vezes você vê assim, ó, a pessoa gorda, rapaz, disposta, né? Tem deles, não tô dizendo todos, né? Mas casos e casos, como eu sempre falo. Não vamos generalizar, não. Mas às vezes você vê um gordinho, né? Disposto, rapaz, o caba desenrolado, tem muita energia, né? E às vezes você vê a pessoa maguinha, né? Que você acha que era pra ter muita saúde e tal. Às vezes é indisposta, preguiçosa, não tem coragem de fazer as coisas. Não tô generalizando, pessoal, nem tô apontando ninguém, né? Mas tudo, ó, tem a ver com o seu organismo lá. O que é que você tem de gordura, o que é que você tem de energia, certo? Lembrando que nada em excesso é bom, nem gordura de mais, nem gordura de menos. Tem que ser tudo equilibrado, certo? E aí às vezes acontece isso, uma pessoa que é gordinha tem disposição e tal, e a pessoa magrinha não tem. Não tô generalizando também, tem magro disposto, que eu conheço, tem magro disposto. E tem gordo preguiçoso também. Então casos e casos, sem generalização aqui. E não vamos criar polêmica também por isso. Mas você observa que faz sentido, né? Por que tem alguns gordinhos que são dispostos? Por conta dessa energia extra dos lipídios, certo? Aquela gordurinha debaixo da pele. Então quando falta carboidrato, ele vai começar a queimar os lipídios, a gordurinha que está lá debaixo da pele. Aí preste atenção como é interessante essa informação aqui, ó. É por isso que em uma dieta de peso é fundamental diminuir a quantidade de carboidratos e praticar atividade física para que o corpo possa queimar os lipídios, ó, queimar as gorduras, certo? Então você quer perder peso, a dieta como é? Diminui o consumo de carboidratos, certo? Vamos supor que tu vai queimar 100 de carboidrato. Tô só dando a entender. Você vai queimar 100 de carboidratos praticando aquele exercício físico. Aí você, peraí, então não vou consumir 100, vou consumir só 50 de carboidrato, porque eu vou gastar 100, não vou gastar 100. Estou botando aqui uma unidade de medida aleatória, certo? Eu vou gastar 100, vou botar calorias, né? Ao consumir aqueles carboidratos lá, na sua atividade física, você vai gastar 1000 calorias, certo? 1000 calorias, vamos supor, né? Aí tu tá consumindo as 1000 calorias em carboidratos. Aí pra tu emagrecer, tu faz o quê? Tu consome só 500 calorias, certo? Tô só dando um exemplo aqui, pessoal. Eu não sou personal trainer, educador físico e nem nutricionista, mas só dando um exemplo aqui em números para você compreender. Tentar ficar mais didático aí para você compreender o que é que esse texto está querendo dizer. Então, tu vai gastar 1000 calorias no teu exercício. Então tu não vai consumir as 1000 calorias em carboidrato, tu consome só 500 para quê? Para que quando tu queimar essas 1000 calorias no exercício, tu queima essas 500 calorias dos carboidratos que tu consumiu e mais 500 dos lipídios. Entendeu? Da gordurinha que tá lá extra, certo? E aí tu vai conseguir queimar as gorduras. Entendeu como é que funciona? O que é que o texto tá querendo dizer ali? Tá querendo dizer isso, certo? Então você diminui o carboidrato para que o seu exercício físico consuma o seu carboidrato que você consumiu naquele dia e da gordura extra lá, da energia extra que vai vir lá dos lipídios. Aí você vai conseguir queimar aquela gordurinha lá, beleza? Aqui eu já falei, né, que se você consumir demais também, ele vai se transformar em gordura, certo? E muitas pessoas abominam a palavra gordura, como se a presença dela no organismo fosse, um mal a ser combatido. E não é bem verdade, né? Isso aí não é bem verdade. É bem verdade que ela está associada a muitas doenças. Mas vamos ver. Mas deve deixar claro que os lipídios são fundamentais para a vida. Então não só tem aspectos negativos nos lipídios, nas gorduras, tem os seus aspectos positivos também, como nós vimos aí, né? É uma fonte de energia, tranquilo? Sua função vai além da energia e do armazenamento, ó. Os lipídios não são solúveis em água. Pessoal, essa informação é muito interessante, principalmente para quem gosta dos detalhes, né? Não vou nem dizer, tem uma aluna aí, né, que gosta muito de detalhes, né? Certo? Então, os lipídios não são solúveis em água, presta atenção, ou seja, não se misturam. Para comprovar aqui, presta atenção, rapaz. Para comprovar, basta tentar misturar água em óleo. Você não vai conseguir, né? Que a gordura,
representada aí pelos lipídios, é o óleo, né? Tá, a comparação. E a água, você não consegue misturar. Presta atenção, ó. Já sabemos que somos compostos de aproximadamente 60% de água. Professor, lá no começo dizia que era 65% que eu disse, né? Aproximadamente, porque o próprio livro uma hora disse que era 65, uma hora disse, mas tranquilo, não vamos atirar pedra no autor do livro não, é aproximado, né? Olha, disse aproximadamente, né? Aproximadamente, então tá perdoado, certo? Não vamos estar atirando pé de ninguém não. Vamos aprender a ouvir, né? E reter o que é bom, vamos dizer assim, né? Vamos ficar atento e pegar a informação. Então, eles ajudam também a estabelecer limites entre diferentes meios. Olha como é legal. Porém, igualmente aquosos, como os ambientes intracelular e extracelular. Olha que legal, ó. Basta lembrarmos-nos da membrana plasmática. Quem lembra da membrana plasmática? Lembram lá a estrutura da célula? As 3 partes, ó. Nós tínhamos a membrana plasmática. Aí aqui tem o núcleo, né? Aqui é o núcleo. Aqui é a membrana plasmática, né? MP. E aqui esse meio todinho, ó, é o Isso, garotinho esperta. Ó, e o garoto esperto. Citoplasma, né? O citoplasma. Nessa na estrutura celular, né? Membrana plasmática, citoplasma e o núcleo. Olha como é legal, ó. Basta lembrarmos da membrana plasmática, que depende sensivelmente das células de lipídio. Olha que legal. A membrana plasmática, ela depende das células de lipídio. Para quê? Ó? Para preservar a integridade do citoplasma e realizar as trocas importantes. Sendo assim, os lipídios têm também função estrutural. Viram que legal? Olha a importância dos lipídios no nosso organismo, daquelas gordurinhas que às vezes a gente acha que isso é prejudicial. Não, peraí. Às vezes você pode ter células muito fortes, certo? Muito eficazes, justamente por causa da presença dos lipídios que estão aqui na membrana plasmática, certo? Os lipídios estão aqui, ó, na membrana plasmática. E vou dizer assim, vou usar essa linguagem para ver se fica mais didático. Fortalecendo a membrana plasmática. Os lipídios fortalecem a membrana plasmática e dão uma funcionalidade melhor à membrana, melhor o fluxo, né? Intracelular e extracelular, certo? Então é muito importante também os lipídios. Lembrando, tudo com equilíbrio, né? Tudo com equilíbrio. Beleza? Então não existe uma relação direta cientificamente comprovada entre o consumo de chocolate e o aparecimento de espinha. Ele fugiu um pouquinho aqui, mas tudo bem, né? Esse microscópio. Mas cuidado, não vão se enfiar e enfiar a cara. Quer dizer que as minhas espinhas não vêm do chocolate? Então vou meter a cara no chocolate. Cuidado, pode se esborrachar também, metendo a cara no chocolate. Pode se sujar, né? Então tenha cuidado. Tudo com equilíbrio, certo? Pessoal, o que é colesterol? É mais um tipo de participa ativamente da composição dos esteroides, como por exemplo os hormônios sexuais. O colesterol é adquirido na alimentação, mas também é produzido e regulado pelo fígado, certo? Fígado, fígado, fá. Não tem essa música que o pessoal canta, né? Muito bem. Espera aí que voltou aqui. Chegou. Então, o colesterol é adquirido na alimentação. Só um minuto aí, pessoal. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, falando sobre o colesterol, certo? O que é colesterol, pessoal? É um tipo de lipídio que participa ativamente da composição dos esteroides, como por exemplo os hormônios sexuais. É adquirido na alimentação, mas também é produzido e regulado pelo fígado, porque a pessoa precisa ter uma taxa no sangue controlada. Pessoal, você observa que é muito interessante, ó, o nosso organismo ele tem que ter tudo controlado. Então essa taxa de colesterol também tem que ser controlada. E aí ele é do fígado, beleza? Colesterol é adquirido na alimentação, mas também é produzido e regulado pelo fígado. Então aqui está só a figura mostrando quando acontece a obstrução, né, por causa da lídica, que é gerada aí nas artérias por causa do excesso de gordura, né? E aí o que é que acontece? Tá a artéria e o fluxo sanguíneo aqui, beleza? E aí, dependendo da quantidade
de lipídios aí, se tiver em excesso, pode ocasionar a obstrução aqui, essa obstrução formada pela placa lipídica, beleza? Muito bem, ó. Quando os níveis de colesterol no sangue estão muito altos, ó, muito altos, certo? Por conta por fígado ou por ingestão excessiva de alimentos com colesterol, então esse nível de colesterol pode estar alto por esses dois motivos, né? Ou problemas no fígado, ó, problema no fígado, ou ingestão excessiva de alimentos com colesterol. Então esses dois problemas aqui podem ocasionar um alto nível de colesterol no sangue. E pode se agravar pela vida sedentária, certo? A vida sedentária pode se agravar aí. Pode ser uma das se agravar esse problema do nível de colesterol alto no sangue. O indivíduo se torna propenso à doença conhecida aterosclerose, causada pelo surgimento dentro das artérias que prejudicam a circulação e irrigação sanguínea dos órgãos, sobretudo a coração, podendo causar infartos. Aqui as placas lipídicas, né? Mostrando aí o exemplo. Certo, pessoal? E para concluirmos, responder a pergunta que não quer calar. Bom, bem legal, pessoal, essa curiosidade, ó. As moléculas de colesterol estão normalmente presentes associadas a uma proteína carregada, carregadora, né? Vou ler de novo para não cortar o raciocínio, ó. As moléculas de colesterol estão normalmente no sangue associadas a uma proteína carregadora, pois como o plasma tem muita água, o colesterol não se dissolve, então precisa de alguma outra molécula que seja solúvel em água. O colesterol é transportado por 4 subgrupos de moléculas. O colesterol é transportado por 4 subgrupos de moléculas. Preste atenção, ó. Lipoproteína. Eita, quase não sai, hein? Lipoproteína de baixa densidade, ó, que é o LDL. Aqui eu acredito que vem da sigla em inglês, né? Densidade LAU, baixo, né? Na leitura de trás para frente aqui, né? Aqui, ó, da direita para a esquerda, certo? Aí o que é que acontece? Tem um outro subgrupo de molécula que transporta aí o colesterol, que é lipoproteína de muito baixa densidade, ó, very low, muito baixa densidade, certo? Lipoproteína de densidade intermediária, que é o izinho intermediário, certo? E lipoproteína de alta densidade, que é right, né? Right. Beleza. Que é high, né? Acho que é assim que se escreve, né? Eu acho que é assim, né? Eu acho. Sei não sou professor de inglês, né? Mas pela curiosidade aí vocês podem ir atrás de saber o que é o nome apropriado dessas siglas aí, certo? LDV, VLDV e IDL, ó, agem contribuindo para o colesterol no sangue, certo? Então esses grupos de moléculas, subgrupos de moléculas aqui, ó, que é o de densidade, ó, low, very low, muito baixa densidade, e de subgrupos aí, eles vão acumular o colesterol no sangue, fazendo as artérias, consequentemente provocando doenças graves, como infarto agudo do miocárdio cerebral. O único colesterol bom, aí ó, colesterol bom é aquele de alta densidade, né, ó, right, né, alta densidade, pois contribui o colesterol do sangue e levando para ser depositado no fígado, reduzindo muito o risco de doenças celulares. E onde é que você encontra esse colesterol bom aí, ó? Talhados ou assados, nunca fritos, viu? Nunca fritos. O azeite de oliva cru também contribui níveis do colesterol bom. Já as frituras contribuem para aumentar o pior de todo o LDL, que é o de baixa densidade, certo, pessoal? Então você fica atento aí que existe colesterol bom, e aí você consegue esse colesterol bom aí nos peixes grelhados ou assados e azeite cru também, né? São algumas fontes aí desse colesterol bom, beleza?
Pessoal, só reforçando a nossa atividade de casa, o capítulo 7 e 8, você vai fazer as questões lá. Não tem resumo, não tem cópia, nada. É só as questões. Você vai resolver as questões do capítulo 7 e capítulo 8. Beleza? Pessoal, um grande abraço. Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula aí, se Deus quiser. Tendo dúvidas, pergunta ao professor Jefferson. Valeu, até mais.